exercício que eu sempre faço, né? Na média, uma empresa um CEO tem 7, 8 diretos, né? Quantos desses diretos que você tem hoje, conhecendo defeitos e qualidades de cada um deles, você contrataria novamente? Normalmente, a média é 50%. Então, provavelmente a média aqui é 50%. Tá, mas se você não contrataria aquela pessoa que está com você ali, por que você não manda embora? Porque é do ser humano mesmo. As pessoas não querem criar esse tipo de atrito, né? E elas vão microgerenciando. Você tem um líder aqui comercial, mas você é tão bom no comercial que você desce no time e você vai resolver. E você não tem escala. E você convive com alguém que não é exemplar, que te tira escala, justamente porque você está focado no que e como, você não está olhando quem. E, de novo, você vai errando no básico. Você quer acertar uma empresa? Acerta o seu time de diretos. Assim, minha agenda hoje na XP é basicamente o tema de pessoas. Nós temos 120, são 7 mil funcionários, são 120 líderes mais relevantes. Se eu acertar esses 120 líderes, aliás, se eu acertar o CEO, evidente o CEO acerta os diretores, que acerta os seus gerentes e assim por diante, mas se esses 120 líderes nossos foram as pessoas certas, gente curiosa, gente que tem a nossa cultura, com as metas corretas, alinhadas, que se comunique bem, o resto é consequência. Mas eu nunca vi você errar o líder e as coisas abaixo estarem certo. Nunca vi. Mas se você acertar o líder em cima, aquilo que estava uma bagunça embaixo começa a dar certo, né? Então, acertar a liderança, né? Olhar o seu mapa de pessoas e falar, opa, aqui eu não posso errar, e fazer as mudanças necessárias, encarar isso de frente de uma forma legal, né? Porque às vezes a gente acha que, né, eu vou mandar uma pessoa embora, aquela pessoa começou comigo. Eu sei, você tem que encontrar uma maneira, né? E por isso que o que foi me ajudando é esse conceito de performance e cultura. Porque todo mundo na empresa sempre teve meta de entregas e de valores, inclusive eu mesmo. Então, olha, o que me mantém aqui na companhia não é porque eu sou maior acionista, não, é porque eu estou entregando. Porque eu também tenho metas. Mas se você também não está entregando as suas metas, o time está vendo isso. Então, ok, você não entregou a meta um ano, por não entregou 2, né? Ficou um gap muito grande, a gente está vendo que é uma questão muito mais com você. É importante que a gente faça a meritocracia. Então, é importante que a gente coloque gente melhor, né? É evidente que isso tem que ser colocado de um jeito, né, assim, não exatamente como eu expliquei aqui. Tem um caminhozinho legal que você faz isso, mas todo mundo entende que é importante entregar sempre no mais alto nível. E se não continuar entregando, é melhor que saia, né? E de novo, eu não conheço forma de manter uma empresa de alto nível a longo prazo que não seja com conceitos muito parecidos com esse, né? Tem que ter gente que dê tudo o tempo inteiro e que faça as coisas acontecerem, né? É duro, mas realmente a vida corporativa é dura mesmo. Então, acho que a transição mais importante que eu fiz na vida foi essa de realmente entender que eu não era um líder, que eu era um executor que, digamos que, cuidava de um bando, né? Eu ia fazendo e o pessoal ia fazendo junto, né? Não tinha muito método, era uma coisa realmente muito descentralizada e muito em cima de mim. E aí eu vi que eu tinha que mudar. E eu vi que eu talvez não tivesse dado atenção tão boa para gente que me complementasse e que eu não podia mais ter esse tipo de vida. Aquilo não era uma vida, aquilo não era escalável, e era importante eu começar a ter gente que realmente entendesse mais do que eu naquilo que fazia. Porque eu me gabava até de dizer, olha, mas o que você faz eu sei mais do que você. Está errado isso, né? Você tem que ter gente que saiba mais, né? E que saiba argumentar e assim por. Então ali eu tive que mudar e tive que me transformar, e essa foi a transformação mais importante de todas, que era mudar meu jeito de ser. E você só consegue mudar isso se você levar uma pancada muito grande, porque mudar a sua essência é muito difícil, né? Assim, eu já sou uma pessoa mais ansiosa, né? Sabia tudo da empresa e etc., mas eu tive que aprender a mudar, tive que aprender a ser um líder de verdade, aprender a delegar, e foram talvez 2 anos de muita confusão. Quando você é muito pequeno, aliás, em todos os níveis, né, você tem que ser fundamentalmente muito bom em despesa.
porque o que pode te matar são os custos fixos, né? Então, você tem que trabalhar por 10. Então, você se acostuma a fazer isso, né? Você se acostuma a não ter secretária, você se acostuma, né, a todo mundo ter 2, 3 atividades. Né? Eu fui assim lá atrás, tá? Só que essa fórmula tem validade. Quando você começa a crescer, começa a dar um pouco mais certo, isso não funciona mais. Só que eu cresci num mundo de muita escassez. E eu não sabia lidar com o mundo de abundância, né? Onde eu já tinha uma margem razoável, onde eu já tinha queimado algumas etapas. E eu tinha que mudar completamente quem eu era. Em 2010, a empresa começou a patinar. E eu não comecei a ter mais escala. Eu saía da empresa todo dia, meia-noite, e sem fazer nada. Eu falei assim, caramba, eu não consigo fazer nada. Eu trabalhava de segunda a segunda e as coisas não avançavam. Porque tudo dependia de mim. Toda reunião dependia do Guilherme estar presente. E, enfim, eu falei assim, caramba, será que isso é empreender? Será que é assim que funciona? E eu comecei a ter feedbacks e assim por diante eu comecei a fazer uma autocrítica bem profunda de que eu tinha que mudar. Sempre tentei fazer os debates em cima, de novo, de fatos e dados. Isso fica mais fácil quando você tem esse comportamento. Porque você vai sentar com a pessoa, você vai mostrar que as coisas não estão avançando. Você conhece muito a empresa, então você vai mostrar que algumas coisas não foram feitas com a intensidade correta. Você vai mostrar que algumas coisas não estão legais, que alguns liderados estão fora de posição e com isso você vai chegando onde você quer chegar. Então, acho que nessas horas, assim, cobrar, dar uma chicotada no time, né, digamos assim, sem fundamento, vai tirar a sua liderança. Aliás, o conceito meu de liderança é você só vai se tornar líder quando você conseguir fazer o teu time atingir coisas impossíveis com a cultura da sua empresa. Aí você deixou de ser o chefe delas e você virou o líder delas. Né? Então, voltando ao tema anterior, você tem que ter essa capacidade de conseguir argumentar para não virar um déspota e ser uma pessoa que, olha, é isso, isso, isso. Você tem todo o direito de me contra-argumentar e me comprovar de que o que eu falei não faz sentido. É fundamental que você não seja o cabeça dura, né? Porque às vezes você acha que você é um belo... você argumenta muito bem, mas talvez você seja um belo cabeça dura. Né? Então, você tem que ter a sensibilidade para... Né? Opa, trouxe um argumento, você me trouxe outro, opa, você está certo, então tá bom. Né? Ou não, opa, tem aqui o meu, olha, isso aqui, 2 mais 2 é 4, não é 3. Né? Se quiser mais exemplos, a gente mostra. Eu achava que contratar a gente era olhar o currículo da pessoa, ver a nota de faculdade, se fez Harvard, fez Stanford e tal, esse aqui já está validado, né? E não é nada disso, não é nada disso. E eu comecei a aprofundar nesse tema. Opa, eu tenho uma questão aqui comportamental muito importante. E aí eu fui entendendo que era realmente os valores da companhia, né? Como é que é trabalhar na XP, como é que a gente explica o dia a dia, como é que a gente explica como é que a gente funciona e tal. E aí que a gente foi conseguindo entender que a melhor maneira de atacar turnover era explicar exatamente quem a gente era, né, e contratar corretamente. Né, e aí isso foi conectando com a meritocracia interna e aí a gente foi entendendo a importância de cultura. Você tem que tentar ter algumas coisas que sejam inegociáveis. Saúde, né, família, você tem que conseguir um tempo para não descuidar desses temas. Então, óbvio que cabe 1 hora de exercício por dia, cabe ficar com a sua esposa, com a sua namorada, com seus filhos. Né? Você tem que conseguir um tempinho de forma que não seja só aquilo, senão outras coisas vão dar errado e no final você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu confesso que eu não consegui fazer isso nesses 10 anos iniciais. Né? Eu acho que eu fui tão de cabeça que esse equilíbrio eu não tive tão bem. Né? Talvez se eu voltasse no tempo eu fizesse isso um pouco melhor, mas eu tenho medo, né? Porque se eu mexer no passado, de repente eu não chego no futuro. Né? Então, tem um efeito borboleta esse negócio. Né? Então, eu acho que tem coisas que deveriam ser negociáveis. Eu acho que, com certeza, se eu cuidasse melhor da saúde naquele momento, eu
eu ia ter entregue mais, mas era talvez tanta ansiedade, tanta vontade de fazer a coisa dar certo, que essas coisas, quando você começa a descuidar, basta 2, 3 meses que você vai ladeira abaixo. Eu acho que o cuidado, talvez, não adianta comprometimento, não adianta você cair de cabeça e não ser equilibrado e encarar que empreendedorismo é um estilo de vida. Não adianta apenas isso. Você tem que mirar na direção certa. Porque o mundo é cheio de gente que corre, 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 se dedica muito, super comprometido, super legal, gente boa e tal, mas não chega onde tem que chegar. Então, não adianta fazer isso tudo e não gerar resultado. Não adianta. Então, você tem que saber exatamente o que é gerar resultado. E você tem que gerar resultado. Porque tem tanta gente que é muito mais estruturada do que eu, tem ideias tão mais brilhantes do que a minha, mas que não conseguiu chegar a lugar nenhum. E trabalhou talvez até mais do que eu. Né? Então, é por isso porque eu comecei falando lá sobre as 3 coisas que importam. Você tem que conseguir gerar resultado. Senão, você não vai conseguir ter um negócio que tenha vida longa.